povo? Tudo bom com vocês? Espero que sim. E aí, gostaram da aula anterior? Aprenderam alguma coisa? Ai, meu Deus, tomara, viu? Então, ó, é o seguinte, hoje a gente vai dar continuidade à aula da semana passada. Claro que acrescentando algumas coisas novas, mas vocês vão perceber que também são coisas bem fáceis, iguais à anterior, bom? Agora a gente precisa estudar mais, né, gente? Precisa se aprofundar. Então eu quero que vocês façam isso, seguindo as orientações dos professores, façam perguntas, participem da aula, isso é muito importante. A gente aprende dessa forma, tá bom? Então vamos para a nossa aula de hoje? Então, pessoal, estamos aqui com a nossa aula de hoje, ainda trabalhando sobre álgebra, né, a unidade temática álgebra. E na nossa aula de hoje, iremos ver sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis. Essas duas imagens que vocês estão vendo aí, essas duas animações, logo mais a gente vai entender o porquê delas, tá bom? Então vamos para a nossa aula. Antes de mais nada, nós vamos fazer uma revisão na nossa aula anterior, né? Vamos ver o que a gente viu na semana passada. Então, a gente viu como resolver uma equação do primeiro grau com duas variáveis, com duas incógnitas. Então, nós temos aqui um exemplo de x mais y igual a 2. Nós temos uma equação, temos duas letras diferentes. E aqui eu dei os valores na tabelinha para x, menos 1, 0 e 1. Então, para eu encontrar esses valores que estão em preto aqui, eu preciso resolver cada uma delas. Então, pego a equação x mais y igual a 2 e vou substituindo. Primeiro valor substituído, menos 1. Menos 1, troquei o x, que era x, por menos 1, mais y igual a 2. Resolvendo a equação, aqui eu tenho dois membros. Menos 1 mais y está, que a gente chama de estar no primeiro membro da equação, antes da igualdade. E 2 está depois da igualdade, então segundo membro. Aí, qual é o sentido, qual é o objetivo da equação do primeiro grau? É isolar a variável no primeiro membro, ou seja, fica o y sozinho, e esse 1 que estava sendo subtraído, ele passa a ser somado quando ele muda de membro. Geralmente a gente gosta de simplificar e dizer que troca o sinal. Não é bem correto dizer isso, mas para se tornar uma coisa mais simplificada, sim, troca-se o sinal. No caso aqui, menos 1 passou a ser mais 1. Na realidade, ele está sendo somado agora. 2 mais 1, então encontramos que y é 3. Quando o valor de x nessa equação é menos 1, y é 3. Agora vamos verificar quando x for 0. Então, no lugar de x, eu estou trocando por 0. 0 mais y é y, porque todo número somado com 0 é ele mesmo, igual a 2. Pronto, já encontramos o valor de y quando x é 0. Y é 2. E agora, substituindo por 1, 1 no lugar de x, 1 mais y igual a 2, análogo, ou seja, parecido com o que a gente fez anteriormente, só que aqui o x está sendo, o 1 é positivo, ou seja, está sendo somado. Quando ele passar de membro, ele vai ser subtraído. 2 menos 1, 1. Então, y, quando x é 1, y também é 1. Vamos ver como é que fica o nosso gráfico. Então, nós formamos esses três pares ordenados, menos 1, 3, 0, 2, 1 e 1. Lembrando que sempre o primeiro valor é o valor de x e o segundo valor é o valor de y. Vamos colocar aqui no gráfico como é que fica. No sistema, sistema cartesiano ortogonal. Então, x é menos 1, está aqui, primeiro ponto, e y é 3. Então, a gente fez a união aqui, obtivemos essa junção aqui, ó. Exatamente nesse ponto, toda essa seta está apontando. Essa primeira seta de cima está apontando. Quando x é 0, está aqui. Y é 2, então vem para cá. Em cima do eixo y, né? Porque está dizendo que y é 2. A segunda seta apontando. Quando x é 1, y também é 1. Então está aqui. Observe que eles ficaram alinhados e eu tracei a reta azul, indicando que realmente sempre o gráfico de uma equação do primeiro grau com duas variáveis sempre será uma reta. Então, foi isso que a gente viu na aula anterior.
Formalizando o conceito de equação do primeiro grau com duas variáveis. Toda equação do tipo ax mais by igual a c, então sempre o número que multiplica x mais o outro número que multiplica y igual a um número, né? Sempre. Aqui a gente coloca em letra para generalizar. Esse a e b pode ser qualquer letra, qualquer número. Sendo A, B e C chamados de coeficientes numéricos, porque esses valores aqui são números. Só que A nem pode ser zero, nem B pode ser zero, porque senão aqui daria tudo zero, aí não daria para a gente resolver. Isso aqui é o conceito formal da equação do primeiro grau com duas variáveis. Pesquisem mais que vocês vão entender mais sobre o assunto. O assunto de hoje é... Então vamos dar uma olhadinha hoje, o que é que nós vamos ver? Sistemas de equações do primeiro grau com duas variáveis, certo? Então, vamos ver o que seria isso. Dando continuidade aqui, vamos dar uma olhadinha como é que a gente trabalharia com um sistema. Para ser um sistema, é necessário que eu tenha pelo menos duas equações com duas variáveis do primeiro grau. Então, a primeira eu tenho x mais y igual a 3, e a segunda seria x menos y igual a 6. A gente representa por uma chave, ó, que é a primeira equação, e a segunda equação. Coloco uma chavezinha ali para indicar que eu tenho um sistema de duas equações. Observe que eu tenho uma equação aqui, outra equação aqui. Com as mesmas variáveis, né? Cada um. Bom, como é que eu chamo isso aqui? Eu chamo sistema de equação do primeiro grau, ou sistema de equação do primeiro grau com duas variáveis. Vamos ver como é que a gente resolve. A solução de um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas ou variáveis, a palavra incógnita é a mesma coisa que variável, viu, gente? Incógnita é uma coisa desconhecida, né? Variável que varia, ou seja, a mesma coisa. E é um par ordenado, ou seja, uma duplazinha formada por x e y, que satisfaz ao mesmo tempo as duas equações. Vamos ver se isso é verdade. Então, eu tenho aqui um sistema x mais y igual a 7 e 2x mais 4y igual a 22. Vamos verificar se o par ordenado 3 e 4 é uma possível solução para o sistema ao lado. Vamos ver se é verdade. Lembrando que x vale 3 e y vale 4 ali no par ordenado. Vamos pegar a primeira equação e vamos testar. No lugar de x eu vou trocar por 3, no lugar de y eu vou trocar por 4. 3 mais 4, 7. 7 é igual a 7. Primeira, ok. Vamos agora ver com a segunda. Essa que está roxa aí. Então, eu vou trocar o x pelo 3. Lembrando que um número próximo a uma letra, que é o coeficiente numérico, né? Significa um produto, uma multiplicação. Então, 2 vezes 3, mais 4 vezes 4, que é o valor de y, indicado ali no par ordenado. Quanto é 2 vezes 3? 6. Quanto é 4 vezes 4? 16. 6 mais 16, 22. 22 é igual a 22. Ok, esse par ordenado, ele é solução sim dessa equação, porque serviu para as duas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Agora eu quero ver com o par 1 e 6, quando x for 1 e y for 6. Vamos pegar a primeira equação, substituindo aí x por 1 e y por 6. Obviamente, 1 mais 6 é 7, logo 7 é igual a 7. Ok, primeira. Vamos para a segunda. Vamos substituir o x por 1 e o 4 e o y por 6. 2 vezes 1 é 2 e 4 vezes 6, 24. 2 mais 24 é 26. E 26 nunca foi e nem será igual a 22. São diferentes. Nesse caso aqui, não é solução dessa equação. Tá? Mas é o seguinte, já pensou se a gente, todo o sistema para resolvermos, a gente pudesse precisasse ficar testando par por par, então seria muito complicado. Então foram desenvolvidos alguns métodos para resolver. Hoje nós vamos conhecer o primeiro deles, certo? São 3 os mais usados, mas nós vamos trabalhar com o primeiro hoje. O primeiro método é o método da adição, certo? Vamos ver como é que ele funciona.
como resolver isso. Parece algo complicado, né? Mas vocês vão ver que é super simples. É só prestar muita atenção aqui, ter uma atençãozinha que vocês vão conseguir, com certeza. Vamos lá. Eu tenho uma primeira equação, tenho uma segunda, formo um sistema. Vou resolver pelo método da adição. O que é o método da adição? Já está dizendo, eu vou somar uma equação com a outra equação. Para somar, eu preciso botar o sinal de mais, passar um traço e começar a somar. Eu somo termos a termos. Por exemplo, eu só posso somar termos semelhantes. Por exemplo, o x está em vermelho porque eu coloquei para vocês entenderem que eu só posso somar x com x e y com y. Quanto é x mais x? Ou seja, 1x mais 1x. Ora, 2x. E se eu somar mais y com menos y? Como eles têm sinais diferentes na soma, eu não somo na realidade, eu subtraio. Como eu tenho 1y menos 1y, eu posso cancelar. Por quê? Porque vai dar 0. Igual 2 mais 6, 8. Olha aí, gente, eu somei, né? Termo a termo. Agora vamos continuar. Quanto é 2x mais 0? Lembra? Todo mundo somado com 0 é ele mesmo. Então, dá o próprio 2x. Igual a quanto? A 8. Aí nós temos uma equação simples do primeiro grau, onde 2x igual a 8. É só terminar a resolução agora. Isolo x no primeiro membro, ou seja, deixa ele sozinho, tadinho. Igual, e o 2 que estava multiplicando x passou lá para o outro lado, ou seja, para o segundo membro, dividindo. Por que dividindo, Gerlane? Porque ele estava multiplicando. Quando eu mudo de membro, eu troco a operação. Eu escrevo a operação inversa. E qual a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Logo, x só pode ser quanto? 4. Opa, encontramos x. E para encontrar y? Eu escolho qualquer uma das outras equações. Ou a primeira, x mais y igual a 2, ou a segunda, x menos y igual a 6, e substituo. Vamos pegar aqui, ó. Eu vou pegar e vou pegar uma delas ali, ó. Vou pegar a primeira, só para vocês entenderem. Então, eu encontrei que x é igual a 4. Então, aqui no lugar de x, eu vou substituir por 4. Eu botei até o valorzinho verde para vocês verem que é o valor de x que encontraram. Como resolver isso aqui? Novamente, o 4 está sendo somado. Ele vai passar para o segundo membro, o quê? Subtraindo. Então, portanto, 2 menos 4 é menos 2. Lembrando de sinais diferentes, a gente subtrai e dá o sinal do maior módulo. No caso aí, quem tem o maior módulo é 4, e o sinal dele é negativo. A resposta fica negativa. Subtrai. Então, qual seria a solução? O par ordenado 4, que está em verde, e o menos 2, que está em vermelho. Por que nessa ordem? Lembrando, gente, que o par ordenado sempre é x e depois y. Nunca esqueçam disso. Entendido? Não é tão difícil não, né? Vamos ver um outro exemplo aqui. Agora eu tenho o sistema 2x mais y igual a 5 e 3x mais y igual a 10. Vou somar novamente. Agora observe uma coisa estranha aí. Na outra, quando eu somei, eu zerei uma delas. Eu anulei, vamos dizer assim, uma das variáveis. Mas observe aqui, se eu tentar somar 2x com 3x, vai dar quantos x? Ora, 5x. E se eu somar um y mais um y? Como os sinais são iguais, eu vou somar também. Eu vou ter 2y. Então, na realidade, eu não ia anular nenhuma delas. Aí fica complicado para eu resolver. Gerlane, como é que a gente faz isso? A gente vai usar um chamado princípio multiplicativo das equações. Que é o quê? Você pode multiplicar por qualquer valor uma equação que você vai ter uma segunda equivalente à primeira, que dá o mesmo resultado. Então, nesse caso, na primeira, eu estou multiplicando por menos 1. 2x menos 1 vai dar menos 2x. Y vezes menos 1, menos y. E 5 vezes menos 1, menos 5. Observe que eu multipliquei todos os termos da equação. Não pode multiplicar apenas um, não. Tá? Aí ela ficou assim, ó, menos 2x menos y igual a menos 5. Porque é só comparar os sinais. Mais com menos dá menos. Na multiplicação, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo.
A segunda equação eu só copio aqui embaixo. Ó. Opa, agora já ficou melhor. Então, agora eu já posso somar menos 2x com mais 3x, que são só os que estão em vermelho. Eu posso, nesse caso, somar. Como os sinais são diferentes, eu não somo, eu subtraio. Quanto é 3 menos 2? 1. Portanto, aqui eu terei somente um x. Como não precisa escrever 1, fica somente o x. Aqui, se eu somar menos y com mais y, eles vão zerar novamente, porque eles são sinais diferentes, eu subtraio. E 1 menos 1 dá 0. E aqui eu somo 10 menos 5, sinais diferentes também, subtraio do sinal do maior módulo. Qual é o sinal do maior módulo? Do 10 positivo. Ora, quanto é x mais 0? X, que é igual a 5. Encontramos o valor de x. Agora, nós vamos para lá novamente para o sistema e vamos escolher qualquer uma das equações. Eu vou escolher a segunda, só para vocês verem que dá a mesma coisa. Tanto faz escolher a primeira como a segunda. Então, no valor de x aqui, eu substituí por 5. Por quê? Porque foi o valor encontrado aqui na outra. Então, 3 vezes 5, nós sabemos que vai dar quanto? 15. Novamente, o 15 está sendo somado, passa a ser subtraído. Sinais diferentes subtrai do sinal do maior módulo. 15 menos 10, 5, e fica o sinal do 15. Pronto. Par ordenado, qual é a solução? 5 para x, está aqui, e menos 5 para y, que está ali. Simples, né, gente? Bem legal. Mas vocês vão treinando, fazendo exercício, que isso aí a gente aprende rapidinho, sem nenhum problema. Tá. Então, vamos à nossa história das galinhas e desse carneiro aí, né? Vamos ver o que é que tem a ver com nossa aula hoje. Então, vamos ver vamos ver uma historinha. No sítio de Dona Carlota, há galinhas e carneiros em um total de 72 cabeças e 200 patas. Quantas galinhas e quantos carneiros há no sítio de Dona Carlota? Gente, lembrando que tanto as galinhas como os carneiros, eles têm que ter cabeça. Então, cada um só tem uma cabeça. Só que lembrando que as galinhas, elas só têm 2 patas. E os carneiros têm 4 patas. Então, mas a partir dessas informações, nós vamos resolver e saber quantos de cada animal tem nesse sítio. Primeiramente, a gente vai chamar de G de galinhas e C de carneiros. Se eu somar as galinhas com os carneiros, tem que dar 72 cabeças. Ou seja, G mais C é igual a 72. Geralmente, eu poderia também ter chamado galinhas de X e carneiros de Y. Poderia. Eu só coloquei aqui para ficar mais visual para vocês, tá? Então, a primeira informação que diz que se eu somar as cabeças das galinhas com as cabeças do carneiro, que cada uma só tem uma cabeça, graças a Deus, né? Dá 72 cabeças, que foi a informação aqui, ó. Informação passada aqui, ó. 72 cabeças. Ok? Bom, continuando. Só que eu sei que as galinhas têm 2 patas. Então, por isso que eu multipliquei o G por 2 nessa segunda equação. 2G. E sei que as patas dos carneiros são 4. Então, por isso que eu multipliquei por 4. 4C. E diz que quando eu somo todas as patas, dá quantas patas aqui no problema? 200 patas. Olha só, gente, que nós formamos aqui um sistema. Aí a gente vai usar agora o método da adição para nós podermos encontrar quantos carneiros são e quantas galinhas são. Bom, aqui eu vou tentar somar. Nós vamos cair naquela mesma problemática. Se eu somar 1G mais 2G, eu terei 3G. E se eu somar 1C mais 4C, eu terei 5C. Portanto, não vai dar certo. Então, eu vou procurar aquela nossa métodozinho, né, que é o princípio multiplicativo. Então, para anular uma das variáveis. Nesse caso, eu vou multiplicar a primeira. Gente, eu estou multiplicando a primeira, mas pode multiplicar a segunda também. É porque fica mais fácil nesse caso. Vocês vão ver. Ó. Eu vou multiplicar aqui por menos 2. Vocês vão entender por que eu botei um menos 2 e não menos 1 agora. Ó. Quando eu multiplico o menos 2 por G, eu tenho menos 2G. Observe que lá embaixo tem um 2G. Quando eu somar, vai zerar.
Agora eu tenho que multiplicar todo mundo. Menos 2 vezes C, menos 2C. E menos 2 vezes 72, menos 144. A outra de baixo eu só repito. Passo o traço e vou somar. Menos 2G com mais 2G, zerou, porque isso aqui são opostos. Ou seja, sinais diferentes eu subtraio. E menos 2C com mais 4C, mais 2C. Subtrai também e dá o sinal do maior modo no 4C. E lá eu também vou subtrair que 200 menos 144 dá 56. Lembrando que o zero ele é elemento neutro da adição, então 2C mais 0 é 2C igual a 56. O 2 que multiplica o C, pela regra, quando troca de membro, ele passa a dividir quem? O 56. Olha só, 56 dividido por 2, então eu sei que Dona Carlota tem 28 carneiros no sítio dela. Mas nós queremos saber quantas galinhas temos. Pego qualquer uma das equações da agora. Lembrando que eu pego sempre a mais simples. Eu vou pegar essa primeira. Ó. G mais, no lugar de C, eu vou trocar por 28. O 28 está sendo somado. Ele vai passar lá para o outro lado, para o outro membro, sendo subtraído. E quanto é 72 menos 28? 44. Olha, encontrei a quantidade de galinhas e a quantidade de carneiros. Se você observar e quiser provar, basta somar uma com a outra, tem que dar os 72. E quando eu substituir aqui os valores, tem que dar as 200 patas também. Tá bom? Então, agora nós já sabemos que nós temos 44 galinhas e 28 carneiros. Agora vocês entenderam o porquê do início da aula com essas duas figuras. Então, para a casa de hoje, nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão resolver uma lista de questões que o professor vai fornecer para vocês. E também as questões do livro didático, que também eles irão indicar. Tá bom? Então, aguardem, resolvam. Não deixe de resolver, gente. Fica muito complicado aprender matemática se a gente não exercitar a nossa cabeça e o que a gente viu em aula. Assista novamente, se precisar, esse vídeo. Tá? E vamos ver nosso resumão. Então, no nosso resumão, a gente viu que a solução de um sistema de duas equações de primeiro grau com duas incógnitas é um par ordenado, x e y, que satisfaz ao mesmo tempo as duas equações. Lembra lá do início da aula que a gente viu isso. 2. Existem vários métodos resolutivos de um sistema de equações. Hoje nós conhecemos o método da adição. Em aulas posteriores, nós vamos conhecendo os outros métodos. O que consiste o método da adição? Consiste em somar as duas equações, termo a termo, com a finalidade de anular uma das variáveis e encontrar o primeiro valor do par ordenado, que é x. E em seguida realizar a substituição na outra, encontrando o segundo valor do par ordenado, que seria y. No caso das galinhas, foi g, né, que a gente chamou de x, aliás, que a gente poderia ser um x, que eu tinha dito. E no caso dos carneiros, o y, tá? Que a gente chamou de C no nosso probleminha. Desculpa. E eu quero agradecer novamente a atenção que vocês deram. Tá? Obrigado, gente. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.